Hoje no EPTV Comunidade nós estamos falando sobre memória e agora nós vamos voltar a Ribeirão Preto com o repórter Guilherme Nali, que fala mais sobre técnicas que ajudam a memorização. Guilherme, conta pra gente que técnicas são essas. Hebe, são várias técnicas, aqui nós estamos no Instituto, como você falou no bloco anterior, e tem alguns alunos aqui fazendo exercícios para tentar ativar a memória, né? A Nádia está aqui comigo. Nádia, como é que você faz para não esquecer das coisas? Olha, uma das coisas que eu tenho feito é contemplar o belo. Todos os dias, quando eu acordo, que eu escuto os passarinhos cantando, quando eu vou ao trabalho, que eu fico vendo a paisagem, vou contemplando e isso me ajuda a ter um sono reparador, que é importante para uma boa memorização. Tá certo. Essa aliás, é uma boa ideia, uma boa dica, só que temos mais uma técnica, Camila, que é a questão do mapa mental. O que é esse mapa? O mapa mental nada mais é do que um esqueleto geral de algo que você quer lembrar. Por exemplo, eu fiz aqui o meu mapa mental, eu precisava falar sobre boa memória. Para que eu não esquecesse todos os aspectos importantes que eu deveria trazer, né, para esse momento hoje, eu fiz o meu mapa mental, eu poderia escrever 10 páginas sobre isso, mas eu resumi isso em uma folha sulfite, para que isso se torne alguns gatilhos fáceis de ser relembrados. Então, o mapa mental, você vai colocar coisas que você deve fazer e o que você não deve fazer durante o seu dia. Exatamente. Por exemplo, na boa memória, eu coloquei dormir bem, é uma função extremamente importante para você ter uma boa memória. Por quê? O que eu não devo fazer para dormir bem? O que eu devo fazer? Isso vai me ajudar com algumas palavras e alguns gatilhos potencializar a minha memória, né? E o que eu precisava lembrar, colocar emoção na aprendizagem é muito importante. Se você fica associando, estudo é chato, eu preciso estudar, a sua memorização daquilo que você está estudando, ele acaba sendo prejudicado. Então vamos dar um exemplo bem prático. Você colocou aqui, olha, eu preciso ligar para minha mãe. Como é que eu vou lembrar que eu preciso ligar para minha mãe ou de repente tomar um remédio naquele dia? No dia a dia nós temos várias situações que nós precisamos nos lembrar para cumprir as nossas tarefas diárias. Então, o que é legal, pegue os pontos-chave que você precisa, eu coloquei aqui, levar o filho no médico, almoçar com o chefe e ligar para a mãe. Conte uma história. Lembra do seu chefe quando era criança? Imagina como que ele ficava doente, como que a mãe dele ligava na escola para que ele pudesse ir para o médico. Quando você vai contar uma história diante de vários fatos que a princípio pareciam desconectados, você começa a potencializar a sua memória com uma técnica muito simples de contar história, porque a memorização não é pela quantidade de dados, mas o significado que você dá em cada dado. Você pode contar uma história para lembrar de uma fórmula matemática e fazer muito mais sentido do que tentar decorar cada ponto da fórmula. Tá certo então, Camila. Olha, muito obrigado pela sua participação. São técnicas que definitivamente ajudam a gente a lembrar das coisas e evitar a perda da memória, né, Hebe? Isso aí, Guilherme. Obrigada pela participação, pelas informações. Um bom dia. Doutor, essa questão da memória fotográfica, quando eu vi ali ela colocando o mapa mental, né, e as dicas escritas, a gente até já falou que a gente não pode ficar escravo do anotar. Mas essa memória fotográfica, quer dizer, a pessoa quando vai estudar, por exemplo, aí vai lá, faz o resumo, né, ela escreve. Às vezes ela não lembra exatamente daquele conteúdo, mas ela lembra daquilo que ela estava escrevendo. Dizem que até a colinha, né? A pessoa, ao fazer a cola, já é uma forma de estudar, né? Então, essa memória fotográfica existe realmente? Quer dizer, é possível você estimular isso para mais facilmente lembrar das coisas? Existe. Porque quando a gente utiliza a memória fotográfica, ou mesmo a gente faz a colinha, ou escreve um resumo, a gente, ao escrever, está estimulando áreas cerebrais diferentes da área da memória. Então, esse somatório de áreas cerebrais estimuladas naquele momento vai fazer com que a gente tenha a memória relembrada mais facilmente. Olha, doutor, tem mais questões aqui. Olha, a Rosa Eliane, de Campinas. Ela tem pouca lembrança do passado, dificuldade de lembrar de pessoas que conhece, até com quem já teve amizade. A filha dela tem dificuldade de lembrar das coisas também. Já fez eletro, deu tudo certo nas duas. Ela pergunta se é o caso de procurar o médico ou não. Se ela acha que está causando prejuízo para a vida dela, essas atividades, e parece que está, deve ser procurado o médico sim. Porque como o doutor geriatra disse, tem condições clínicas que
que podem estar abaixo disso. Mesmo que o eletro, no caso, não revele isso, não é uma questão que um eletro vá revelar. Exatamente, o eletro muitas vezes não revela mesmo. Sim. Tá? Então os exames laboratoriais, por exemplo, será que tem um problema de tireoide? Será que tem um déficit de vitamina? Então, se está causando prejuízo, a gente orienta que procure o médico, faça uns exames. Se for o caso, a gente faz até uma tomografia da cabeça, né? Então está indicada essa triagem, vamos dizer assim. Agora, quando ela fala que tem pouca lembrança do passado, eu lembrei daquela questão dos idosos, que muitas vezes não lembram o que comeram no dia anterior, mas lembram com uma riqueza de detalhes impressionante um fato da infância. Né? Então, essa questão da memória tardia e da memória recente, como é que é esse mecanismo? Por que no caso dos idosos, eles têm uma memória tardia, né, muito mais ativa do que a recente? A memória tardia, ela é armazenada em regiões cerebrais diferentes da memória imediata ou memória a curto prazo. E a memória a curto prazo tem o estímulo e se você repete aquele estímulo, a memória de curto prazo se transfere para outras regiões cerebrais e vira memória de longo prazo. E no idoso, essa região cerebral da memória de curto prazo é uma região que vai tendo atrofia com o passar dos anos. Então vai perdendo a capacidade de guardar coisas recentes, mas a memória a longo prazo, que está armazenada em outras regiões cerebrais, fica muito bem preservada. E ela pode, o idoso, quando tem alguma doença do esquecimento, é possível usar vamos dizer, essa memória que está armazenada para estimular a memória recente, ou são coisas que não se comunicam, vamos dizer assim? Sim, na realidade são coisas que não se comunicam muito bem. Tá. Né? Então, para o idoso, vale as mesmas questões que a gente já orientou dos estímulos, né? Tá sempre exercitando o cérebro, a leitura, as palavras cruzadas, aprendeu a computação, aprendeu um novo idioma. Não parar, né, doutor? Não parar, Né? exatamente. O cérebro é um músculo, precisa ser exercitado. Então a dica é essa, sempre estar com a mente ativa. Olha, o Gabriel de Campinas, ele diz que repetir algo 3 vezes nos ajuda a lembrar? Não necessariamente, né, doutor? Não necessariamente, mas de repente, para ele especificamente, é uma técnica que ele descobriu. Se está funcionando... Perfeito, continue assim. A Márcia de Campinas, ela sempre teve dificuldade de lembrar detalhes de nomes, mas acredito que isso seja em função da ansiedade, da insegurança. Por exemplo, no bate-papo ela esquece, né, de detalhes, de nomes, não consegue decorar telefone com facilidade. Bom, é a mesma questão que a gente já observou e ela pergunta então que tipo de ajuda. A referência, ou melhor, a indicação é, se isso está atrapalhando, ela tem que buscar ajuda, né, doutor? Busque ajuda, de repente é um transtorno de ansiedade que está atrapalhando ela. Tem tratamento para isso, fazer uma atividade física, situações que dê prazer a ela, de repente alguma medicação, diminuindo a ansiedade, a memória melhora também. Doutora, a questão do álcool, quando a pessoa, por exemplo, bebe demais e aí esquece tudo, isso é fato ou isso depende de pessoa para pessoa? Na realidade, depende de pessoa para pessoa. Mas quando o álcool é ingerido em grandes quantidades, de uma vez só, uma festa, por exemplo, o álcool ele deprime muito a atividade cerebral. Então as substâncias químicas não conseguem atuar e o cérebro, vamos dizer que para de funcionar. Então realmente a pessoa pode ser que não lembre das coisas que fez pela bebida. E outro fato é aquela pessoa que tem o alcoolismo de longa data, né, que há muito tempo bebe. Então, pessoas, por exemplo, 40, 50 anos, que não era para ter um déficit de memória, se beberam ao longo da vida, o álcool, com o passar do tempo, vai fazendo atrofia cerebral. Então, o cérebro vai diminuindo de tamanho e aí tem o déficit de memória secundário ao alcoolismo mesmo. Quer dizer, em função da frequência e não em função de um momento Exato. Que ela bebe demais. Exato. Doutora, tem algumas coisas que a gente realmente não pode esquecer, a gente separou um textinho para falar sobre isso, que é a nossa relação com o meio, a relação com o outro e a relação com a gente mesmo. Vamos ver? A nossa cabeça anda tão cheia de compromissos, tarefas, que pedir para lembrar de mais uma coisa parece missão complicada. Mas se você acha que memória é coisa rara e precisa de uma mãozinha para não ficar preguiçosa, aí vai uma dica. Olhe para o céu e nunca vai esquecer de que a paz é tão importante quanto o ar que a gente respira. Olhe para quem passa por você no trânsito, nas ruas, e lembre que o outro é mais espelho do que adversário. Ele reflete o seu gesto. Olhe também para si mesmo e talvez se lembre e encontre quem há muito tempo você está procurando.
E doutor, só para a gente encerrar, nós não falamos do Alzheimer, que tem sintomas, rapidamente, que é uma pergunta da Maria Aparecida de São Carlos. Então, o Alzheimer, geralmente acontece após os 60 anos e a pessoa vai tendo um déficit de memória que ele é progressivo e vai se agravando ao longo dos anos. A pessoa, então, perde a capacidade da memória recente, tem alterações comportamentais, às vezes, o juízo crítico frente a situações do cotidiano também vai ser prejudicado, esquece familiares, que é uma coisa que geralmente as pessoas não esquecem. Então, quando até nessa faixa etária, acha que está progredindo, tem que procurar um médico, o médico faz alguns exames, alguns testes na hora, testes rápidos, pede os exames e começa a tratar e com o tratamento diminui a progressão do Alzheimer. Doutor, muito obrigada pela sua participação hoje no Prazer. PTV Comunidade. Acho que nós falamos várias coisas, quase tudo, né, que a gente tinha programado, né, doutor? Não esquecemos de nada. Não. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Um bom dia para você que nos acompanhou. Não esqueça que a PTV Comunidade vem no próximo sábado. Até lá.